Chicos, siguiendo con el pasado entonces que estábamos viendo, vamos a trabajar esta unidad ahora con un otro diálogo para que podamos ver las funciones de este pasado, ¿vale? Bueno, lo tenemos ahí, yo voy a leer. Oye Marisa, ¿qué has hecho este verano? Pues he estado en Egipto en un viaje organizado. Me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Y tú? ¿Has estado en Egipto alguna vez? Sí, estuve allí hace unos 5 años. Fui con unos compañeros de trabajo. ¿Y tus vacaciones? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho este verano? Pues yo he estado en España. En julio fui 15 días a la playa y en agosto estuve en una semana en una casa rural en el Pirineo. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí este texto, este diálogo de dos personas hablando sobre el verano. Vamos a identificar todos los pasados que hay en este texto. Primero, ¿qué has hecho? Después, he estado. Después, he pasado. Has estado. Estuve. Fui. Has hecho. He estado. Fui. Estuve. ¿Sí? Pues bien, mesclando aí dos passados. O primeiro nós estamos vendo, que é esse passado composto, e esse segundo aqui nós ainda não vimos, mas é importante que a gente já comece a introduzi-lo em alguns conteúdos para que vocês fiquem mais próximos dele quando vocês forem estudar. E também para entender a diferença da função de um e de outro. Bom, aqui, sempre que eu usei has estado, vamos ver o que... Existe alguma palavra que possa me indicar isso, que me indique essa função? Existe. Por exemplo, na primeira, que has hecho este verano? Sempre que eu usar a palavra este ou esta, me indica uma certa proximidade. Então, eu vou usar esse passado composto. Que has hecho este verano? Que has hecho estas vacaciones? Ok? Então, estas palavras indicam proximidade e esse passado composto é um passado mais próximo. Por isso, sempre que eu utilizar essas palavras, eu vou utilizar o composto. Então, aqui, he estado en Egipto, porque ele continua falando de este verano. Me lo he pasado muy bien, continua de este verano. E tu, has estado en Egipto alguna vez? Quando eu pergunto alguna vez, eu não identifiquei exatamente quando. Nesse caso, também eu vou usar o passado composto porque é uma de suas funções. Além de ser então um passado mais próximo, ele é também um passado quando eu uso sem dizer exatamente quando. Quando eu falo assim, alguma vez você esteve no Egito? Eu não perguntei quando foi. Então, alguma vez. Então, isso indica que eu tenho que usar o composto também, tá? Aí ele vai dizer, estuve ali hace unos 5 anos. Aí eu já não usei o composto porque eu disse quando foi, ok? Eu determinei quando foi. Se aqui eu usei porque eu não determinei uma data ou um tempo, aqui eu vou usar porque eu disse que faz 5 anos. Então, está determinada a data. Fui com uns companheiros de trabalho. Ele também segue nesse passado porque fala sobre a mesma viagem. Depois, que has hecho este verano? Aqui, novamente, ele usou este, que indica um passado mais próximo. E aqui, he estado en Espanha, em julho fui. Aí você vai falar, mas Thaís, aqui também, em julho, segue sendo este verano. Sim, mas aqui eu já determinei exatamente quando foi, em julho. Por isso que eu já vou para o outro passado, que nós vamos ver com mais detalhes em outras unidades. Aqui é mais para destacar as diferenças entre um e outro, ok? E depois, estuve uma semana, porque ele continua falando de julho. Tranquilo? Pues bien, ahora trabajamos con eso un poco mejor. Marcadores temporales son las palabras que pueden indicarnos en qué tiempo utilizamos. Então, esse passado é um passado mais recente. Portanto, nós temos algumas palavras que indicam um passado que não é tão distante. Mas pensem da seguinte forma, quando eu digo um passado recente, eu não quero dizer um passado recente com a nossa percepção de tempo. É um passado recente segundo o que a gramática entende por isso.
Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu digo para vocês, este princípio de ano he viajado. Então, neste começo de ano, eu viajei. Quando eu digo este princípio de ano, ele me dá uma ideia de passado próximo, porque eu usei a palavra este. Quando eu digo assim, ontem eu viajei, ayer viajé. Por que eu usei para o ayer o passado mais distante? Na nossa percepção de tempo, ontem está mais próximo que o princípio deste ano, não está? Porque nós já estamos aí no final quase no final do ano. Mas o que acontece? Para a gramática, o que indica essa proximidade de tempo ou não, não é de fato essa percepção, senão a palavra, ok? Então, ainda que este princípio de ano esteja mais distante para nós em tempo do que ontem, o que indica passado, a palavra que indica isso, é ontem, tá? Então, lembrem-se sempre disso, não é a nossa percepção de tempo, são as palavras que indicam este tempo, tá? Então, algumas palavras que podem nos ajudar a identificar quando usar esse passado. Oi, que então a palavra hoje. Por isso que quando eu digo hoje eu me levantei, então oi, me he levantado. Ok? Porque aí esse oi me dá uma ideia de algo recente. Quer dizer, já passou, eu já me levantei, não é? Mas eu ainda estou nesse mesmo dia. Então ele ainda tem essa ligação com o presente. Depois, esta, sempre que eu usar a palavra esta e a palavra este. Então, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta semana, este mês e este ano. Então, com todas essas, eu vou utilizar também o passado composto, ok? Bueno, además de estos marcadores temporales, além dessas palavras que indicam essa proximidade, eu tenho também algumas expressões de tempo. São expressões de tempo que não indicam tempo algum, se é próximo, se é perto. Então, essas expressões de tempo também nos indicam o uso desse passado composto. Alguma vez, uma vez, várias vezes, nunca, já, todavia ou todavia não, que é o ainda ou ainda não. Como é que vai funcionar isso então? Eu vou fazer o quê? Alguma vez, quando eu pergunto para você, alguma vez você já pulou de paraquedas? Eu perguntei quando é exatamente? Não. Então me dá uma ideia só de, tô perguntando se alguma vez aconteceu no passado, mas não me interessa exatamente quando foi, só se já aconteceu, tá? Então essas palavras indicam isso. Quando eu digo assim, você já viu um jogo de futebol? Já has visto um partido de futebol? Eu não perguntei quando, só perguntei se já viu, tá? Então, essas expressões de tempo também vão ser utilizadas também vão ser utilizadas com esse passado. Tranquilo? Então, lembrem-se sempre, é um passado recente ou um passado que não está determinado. Por ser um passado recente que tem uma ligação com o presente, nós podemos traduzi-lo de duas formas, tá? Existe uma outra tradução para eles. Quando eu digo assim, em português, eu tenho trabalhado muito ultimamente. Esse tenho trabalhado, em espanhol também é he trabajado. Então, he trabajado mucho ultimamente. Nesse caso, eu traduziria não como trabalhei muito, mas como tenho trabalhado mesmo. Então, existem essas duas possibilidades de tradução. Como eu vou saber, professora, quando é um, quando é outro? Pelo contexto. Se eu digo para vocês, hoy me he levantado tarde, por exemplo, vocês vão saber que eu não tô falando, se eu estou falando de hoje, não tem como eu dizer, hoje eu tenho me levantado tarde. Porque não é uma rotina, não é uma coisa que tem acontecido. É uma coisa pontual de hoje. Então, eu traduzo como hoje eu me levantei tarde, tá? Então, essa tradução vai depender muito da percepção de contexto que vocês terão. Tudo bem? Mas não é difícil. Mais fácil passar do português para o espanhol, né? Quando eu digo tenho feito, eu sempre vou usar esse passado, he hecho. Tranquilo? Bueno.
Pues entonces haremos ahora algunos ejercicios para practicar estas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué ha hecho David hoy? Tenemos aquí una foto, 3 fotos de David leyendo. Hay 6 cosas que David ha hecho, perdón. Y yo quiero primero que penséis en estas 3 cosas. Podéis dar al pausa y pensar, David ha tarará, tarará. Lembrando que David es él. E para ele, eu vou utilizar a. Então, a mais o particípio, ha ido, né? Ha hablado, ha salido, não é? Lembrem-se que há irregulares, hein? Cuidado. Então, vocês podem dar al pause e fazer o exercício. Bueno, chicos, volvemos con la corrección. En esta primera imagen está leyendo, ¿verdad? Entonces, David ha leído el periódico. Bien, entonces la primera. La segunda, ha jugado al tenis. Y la tercera aquí, con un teléfono, entonces, ha hablado por teléfono. Claro, aquí podríais decir también, ha llamado a alguien por teléfono, ele ligou para alguém, tanto faz. Bien, otro ejercicio de este, sigue el día de David, podéis dar al pausa y hacer también. Bueno, aquí, entonces en un mercado, David ha hecho, ele fez la compra. Ha hecho la compra. Bien. Segunda parte aquí. Ha cocinado. Davi ha cocinado, está aqui, não? E lá F. Aí eu podia dizer que ele está trabalhando, estudando, enfim. Eu vou colocar aqui, ha navegado por internet. Pero yo podría poner entonces varias otras cosas, ha trabajado, ha estudiado, lo que sea, ¿está bien? Bueno, seguimos practicando este pasado ahí que estamos trabajando. Escreve frases em passado com as atividades de abaixo. Aqui eu quero que vocês tentem ser criativos, misturem as pessoas. Não usem só o eu fiz, eu apaguei, eu organizei, ok? Então aqui vocês já vão ter um vocabulário novo que vocês ainda não têm. E aí eu faço, vocês podem procurar a tradução antes de fazer ou esperar na correção eu fazer a tradução para vocês, mas são bastante claras as expressões aí. Vocês podem, então, escolher qualquer pessoa e aí conjugar. Vou dar um exemplo, letra A. Eu pergunto para alguém, para 2 pessoas, ¿habéis vosotros apagado la luz? Entonces, vosotros podéis pensar ahí, ¿está bien? Dar al pausa y volver para corregir. Muy bien, chicos. Tenemos ahí entonces varias maneiras de hacer. Não há uma correção fija. Não tem como corrigir isso de uma forma fixa. Mas só para vocês lembrarem os particípios de todo. Fregar los platos, que é lavar louça, então. Então, eu podia usar e, as, a. Depende sempre da pessoa que vocês querem. Mas o particípio vai ser sempre fregado. Ok? Recorrer la basura, ou seja, tirar o lixo, tá? Pegar o lixo. Então, recorrido, independente da pessoa que vocês usem. Hemos, habéis. Ordenar el armário, que é organizar, então, o armário, ordenado. Barrer el suelo, então, varrer o chão, barrido. Limpiar los azulejos, participio de limpiar, limpiado. E cerrar la nevera, fechar a geladeira.
Então, eu vou usar cerrado. Tranquilo, chicos? Pues bien, entonces tenéis ahí los participios y podéis ser creativos al crear entonces las frases. ¿Tranquilo? Bueno, ejercicio, otro. Conjugando en pretérito perfecto compuesto, o sea, en este pasado compuesto que estamos viendo. Siempre de acuerdo a estas personas. Aquí la respuesta es fija, aquí la respuesta es fixa, ¿tá? Podéis dar al pause y hacer. Bueno, chicos, la letra A la corregimos. Esta mañana, levantar-se yo. Quer dizer que eu tenho que usar aqui, lembra? O pronomezinho? Então, é me, porque ele vem antes, porque esse verbo tá conjugado no passado. Me levantado tarde. E aqui, olha só, esta manhã, eu usei a palavra esta, ok? Para indicar esse passado. A trabalhar em coche, ir nosotros. Nosotros hemos ido a trabalhar em coche. Aqui eu não disse quando, mas provavelmente algo bem recente. Hoy hemos ido a trabalhar em coche. Núria, leer ella. Entonces ella ha leído. Núria ha leído muchos libros. ¿Tranquilo? Después, sé que esta tarde vosotros ir. Então, vocês foram. Habéis ido al cine. ¿Tranquilo? Bien. Protestar ellos. Mis vecinos, ellos han protestado por el ruido, pelo barulho. Eles protestaram, então, pelo barulho. No intentar yo. Yo he intentado. No he intentado hacerlo hoy. Eu não tentei fazê-lo hoje. Fazer algo. Aqui não está explícito o que, mas lembra que esse lo substitui alguma coisa. Bien? Podemos seguir com os exercícios? Vamos a ver. El 4, entonces, que tenemos ahí. Completa con las expresiones de tiempo adecuadas. Quais são essas expressões de tempo? Aquelas que nós vimos. Já, todavia, alguma vez, algumas vezes. Então, aqui vocês podem ser mais criativos pensando nessas expressões. Vamos a dar al pause. Bueno, chicos, corrigiendo la letra A, es entonces un diálogo. A pessoa pergunta, você fez o jantar? Não, não tive tempo. Então, isso está acontecendo nesse momento. ¿Has hecho ya la cena? No, todavía no, eu poderia usar. Ainda não, não tive tempo, ok? ¿Os habéis subido ya en un helicóptero? Aqui já estava, no el ya. Entonces, después, la letra C. He ido a la playa, pero me gustaría mucho. Então, mas eu gostaria muito. Então, eu poderia usar uma expressão de tempo que é nunca. Nunca fui à praia, mas eu gostaria muito. Nunca he ido a la playa. ¿Tá bien? La letra D. No nos hemos conocido. Vamos a hacerlo mañana. Quando eu digo assim, ó, nós não nos conhecemos, vamos conhecer-nos amanhã. Vamos fazê-lo amanhã. Ou seja, eu posso usar aqui, todavia, ainda não nos conhecemos. Todavia. E aqui, has viajado ao extranjero? Eu poderia usar já, você já viajou para o exterior? Poderia usar alguma vez e outras expressões aí, tá bem? Então, aqui um exemplo de correção, ¿vale? Chicos, más ejercicios para practicar bastante el pasado. Ahora, un poco de vocabulario para que podamos incluir, añadir a estas frases que usamos en pasado. Se nós estamos falando de férias, de coisas assim, mais um vocabulário para vocês. Identifica. A vez que há que pensar que significa cada uma de estas imágenes, ¿está bien? Podéis dar al pause y examinarla. Bueno. Chicos, pues bien, tenemos aquí ya el ejemplo con la flecha. Mira, el continente. Entonces, un vocabulario nuevo. Repetid después de mí. El continente. Perfecto. Tenemos el lago.
Muy bien. Aquí, cuidado con la doble R. Repetid. La sierra. Muy bien, então a serra. Repetid. La montaña. Muy bien. La isla. Perfeito, então a ilha. E o que é que falta aqui? El río. ¿Dónde está entonces aquí? El río está aquí, mira, pasa por aquí, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el río. Bien. Después tenemos aquí agua, bastante agua. Aquí tenemos entonces, entre el continente y la isla, tenemos el mar. Muitas vezes vocês vão encontrar a palavra mar em feminino, la mar. É uma forma mais lírica, mais literária, perdão, de falar, tá? Na poesia, muitas vezes vocês vão encontrar la mar. Algumas pessoas que têm uma relação muito próxima com o mar, alguns nativos de litorais, vão chamar la mar, mas o nome é no masculino mesmo, tá? Em literatura e nessas situações vocês vão ver no feminino. Después aquí tenemos entonces el bosque, ¿dónde está? Aquí, con los árboles. Tenemos también aquí los árboles mismo, ¿verdad? Los árboles, que são as árvores, árboles, repetid, árboles. Muy bien. Aqui bosque porque há uma variedade. Então aqui eu escolhi como bosque porque tem uma variedade de árvores. Aqui tem umas específicas, tá? E depois aqui por último la cumbre. Cumbre é o topo da montanha, ok? É o cume, não é? Tudo bem? Bueno, entonces aqui um vocabulário mais. Podría utilizar para hacer estas frases. ¿Has estado alguna vez en una isla? ¿Has conocido el mar? ¿Has estado en el continente europeo, asiático, africano, que sea? ¿Está bien? Entonces usar el vocabulario siempre para añadir algo a las estructuras que aprendemos. ¿Bien? El último ejercicio que tenemos aquí, para fijar un poco este vocabulario, completar con estas palabras. Península, como en portugués, continente, selva, también igual, sierra, isla, paisaje, então a paisagem, oceano e cumbre, que hemos acabado de ver. Podéis dar al pause y completar. Bueno chicos, corregimos. Cuando viajamos por carretera, nos gusta pararnos para mirar el... Viajar por carretera, viajar pela estrada, tá? Então, de carro. Para mirar el paisaje, tá bien? Mira, importante, la palabra paisaje en español, masculina. As palavras que acabam em arre com J, em espanhol, são masculinas. Tranquilo? Bien. Para ir al tarará americano, desde el europeu, o que pode ser aqui então? Americano e europeu? Continente. Entonces, para ir al continente americano desde el europeo, hay que cruzar el Atlántico. Entonces, es un océano. ¿Está bien? Después, España y Portugal forman la Ibérica. Aquí, entonces, la península, ¿verdad? La península ibérica. Y el otro ejercicio, desde nuestra casa de campo, se ve a lo lejos, se ve de longe, la tarará con las de las montañas nevadas. Entonces se ve la sierra, porque é onde tem as montanhas aqui, com las cumbres de las montañas nevadas, com o topo das montanhas cheios de neve. E en la hay animales salvajes, ¿dónde? La selva. Mira, salvajes com A mesmo, tá bien? Então, aqui diferente do português. ¿Te gustaría vivir en el medio del mar? O que está no meio do mar, então? Isla. ¿Te gustaría vivir en una isla en el medio del mar? Bueno, eso chicos, hemos entonces estudiado este pasado compuesto hoy para fijarnos un poco más sus funciones y también un poco de vocabulario para añadir a estas frases que componemos, ¿está bien? Chicos, nos vemos la otra clase. Hasta luego.